Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu vim falar com você sobre sucesso. Você quer ter sucesso? Essa pergunta, que parece óbvia ao primeiro contato, né? Ela revela o teu estado emocional atual e também o que você realmente deseja para o teu futuro. Provavelmente quase 100%, se não 100% das pessoas que estão assistindo esse vídeo falou, sim, eu quero ter sucesso, né? Mas se eu te der algo para resolver ou te falar o caminho para você atingir o teu sucesso, será que você vai até o fim para chegar ao que você deseja? Ou na primeira, segunda, terceira dificuldade você já desiste? Na época que eu estava na faculdade, eu tive um problema sério com o meu pai de saúde e eu me colocava na posição de vítima. Eu achava que todo mundo devia ter pena de mim e que as pessoas deveriam entender o meu lado e amenizar a situação. Que se eu entregasse um trabalho atrasado, não teria problema, afinal meu pai está doente, é justificável. Que eu pegar e fazer um projeto não tão bom assim, era justificável, meu pai estava doente. E acabei até, nessa época, discutindo com alguns professores. E eu queria que os professores entendessem o meu lado. Eu me colocava na posição de coitada, tadinha da Amanda. Mas tudo que eu colhia era resultado do que eu estava plantando, né? Então, o que acontecia? Eu não ia bem na faculdade, eu reprovava muito. Teve uma vez, no segundo ano da faculdade, que eu discuti feio com uma professora, porque ela falou o seguinte para mim. Eu entreguei o trabalho atrasado e ela me falou: Amanda, você tem que observar as suas prioridades. Eu estava tão bitolada naquela minha coitadice que o que eu interpretei daquilo no momento era: largue o seu pai e se dedique para a faculdade. Na verdade, não era isso que ela estava falando. Mas assim, a minha mente não estava aberta para ouvir o que ela estava falando, porque eu estava tão na minha coitadice. O que ela queria era dê prioridades corretas para sua vida. Nesse momento, né? Pare, dá atenção para o seu pai, depois você retoma os seus estudos. Mas na minha cabeça, naquele momento, não era isso que eu enxergava. Eu só enxergava problema em cima de problema. Era faculdade para fazer, meu pai doente, era falta de dinheiro. E eu fui colhendo os frutos, obviamente. Eu fui reprovando ano após ano. Depois que eu me formei, há poucos anos atrás, né, acho que foi uns 2 anos atrás, eu fui atrás dessa professora para pedir desculpas por ter julgado ela incorretamente e entender nesse momento que naquele momento ela estava pensando no melhor para mim. Ela com sabedoria queria me ajudar. E às vezes a gente acaba vendo maus olhos no que as pessoas fazem para nós, porque a gente está com essa mentalidade pobre. Muitas pessoas que falam comigo reclamam demais da vida. Demais, que eu tenho problema disso, que eu tenho problema daquilo. Existem problemas que partem de você, das suas escolhas, e outros não. Um problema de saúde, como era o caso do meu pai, partiu das escolhas dele. Né? Meu pai não se alimentava direito, meu pai não ia ao médico, meu pai fumava, meu pai gostava da bebida alcoólica de vez em quando. Claro que ele não era um alcoólatra, mas ele abusava em muitas coisas. O fato de não ir ao médico há muitos anos resultou no problema dele. Foram as escolhas dele que geraram aquilo. Só que a família inteira acabava se envolvendo no problema. E você, se passar por algum problema desse tipo, tem que pensar que existe um ponto, até um ponto em que você vai cuidar, vai zelar, vai ajudar aquela pessoa. Mas também você tem as suas próprias escolhas e você tem que se destacar e resgatar algo interno de dentro de você para você se tornar uma pessoa melhor consigo mesmo. Nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos. Né? Então, nós temos pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos fazer com que a gente busque algo a mais, mas tudo depende da gente, tá? E eu quero falar de um exemplo de vida para você que muitas vezes se lamenta e se coloca na posição de coitadice, né? Porque não é legal isso. Mas eu quero te falar de uma pessoa, eu vou falar de uma pessoa mais conhecida que fica mais fácil, caso você queira depois procurar vídeos, testemunhos dessa pessoa, vai ficar fácil para você encontrar na internet e no YouTube, tá? Que é o Fernando Fernandes.
Ele é um ex-BBB, né? Ele participou do BBB 2. Eu não acompanho esse programa, mas muito se falou dele pelo fato de ele ter ficado paraplégico, né? Ele não tem movimento das pernas. Logo depois que ele saiu do programa, ele se tornou modelo e começou a fazer vários anúncios e crescer profissionalmente como modelo. Só que ele também tinha uma paixão muito grande pelos esportes, né? Ele foi jogador de futebol e tal. E teve uma. Foi no ano de 2009, ele foi participar de um jogo que o pai dele chamou, ele estava cansado, porque já tinha ido para agência, enfim, teve uma rotina pesada durante o dia, e à noite parece que ele foi jogar futebol, e ele ficou exausto, extremamente cansado. No retorno para casa, ele sofreu um acidente, estava sem cinto de segurança, e aí ele não teve nenhuma lesão externa, somente interna, e fez com que ele não tivesse mais os movimentos das pernas. Ele poderia, naquele momento, ficar pensando, coitado de mim, e agora, o que vai ser da minha vida? Né? Minha carreira de modelo acabou. Mas não foi isso que ele fez. Ele começou a estudar e tentar buscar oportunidades naquilo que ele gostava, e né? O que ele gostava? De esportes, né? Ele começou a buscar outras oportunidades para ele se reerguer, se levantar. 8 meses depois do acidente dele, ele já era campeão em canoagem. É uma superação muito grande que envolve a nossa mente, porque você é aquilo que você pensa. Se de repente você começa a se colocar numa atitude de vítima e de coitado, você começa a não tomar atitudes na sua vida, tá? E isso, não tomar atitudes, vai fazer com que o teu estado atual se mantenha. Então, você vai continuar na situação que você está, né? Se você não vê perspectivas de futuro, se você não enxerga o que pode acontecer lá no futuro, se o futuro não é atraente para você, formar pensamentos de uma maneira negativa é muito fácil. E aí você vai buscar lamentações do passado e trazer essas lamentações para o presente. Então, isso é muito sério, gente. É muito sério. Voltando para o caso do Fernando, então, ele colocou uma tatuagem no braço, escrita Believe, que é acreditar. E ele fala em acreditar em Deus, ele fala que ele pode, que com a canoagem ele descobriu que ele podia. Ele agradece muito mais das coisas que ele tem do que ele perdeu. Eu escutei, né, assisti uma reportagem que está ele e a mãe dele falando sobre a questão do acidente, e a mãe dele fala que ela acredita nesse momento que o acidente foi muito bom para ele, né? Fica até meio irônico isso, mas se você pensar na linguagem dela, o que ela está querendo dizer é que antes ele não estava feliz realmente, ele não se imaginava sendo modelo. Ele estava buscando aquilo porque aquilo dava dinheiro, mas não era o que ele gostava, ele realmente gostava, o dom dele era os esportes, né? E ela fala o seguinte, que ele agora está mais centrado, que agora ele está mais feliz, né? E que ela entendeu que as pernas dele não eram tão importantes assim. O que realmente era importante era a cabeça dele, a mente dele e a saúde, né? Então isso faz com que ele busque cada vez mais realizações. Hoje ele é campeão mundial de paracanoagem e é um exemplo de vida para muitas outras pessoas que passam, que enfrentam o mesmo problema, tá? Então ele fala muito em agradecer. Poxa, gente, olha tudo que a gente tem, por mais dificuldades que você passe, você tem um sol lindo todos os dias que amanhece, um dia que amanhece, né? Você tem a sua família, você tem os seus filhos, você tem seus amigos, você tem um trabalho, você tem. E por mais que talvez você chegue e pense, não, mas eu não tenho nada disso, tenho certeza que você tem motivos para agradecer. O fato de você estar vivo é motivo de você agradecer. E eu não estou aqui para falar para você seguir uma crença ou a outra. Não estou falando em crença, em religião. Eu estou falando em você ter fé interior. Se você acredita em Deus, agradeça a Deus por você ter uma vida, por você ter tudo que você tem, né? Pedir menos e agradecer mais é fundamental para você se tornar uma pessoa feliz, realizada e alcançar o seu sucesso. Parar de lamentar e tomar atitudes na sua vida que te movam, que te levem para um patamar maior.
um patamar mais alto. O Fernando, ele fala que ele sente falta de algumas coisas. Ele sente falta de jogar futebol e de pisar na areia, de afofar a areia. Todas as coisas que a gente passa na nossa vida partem das nossas escolhas. Ele acabou sofrendo esse acidente, e daí você pode me falar, poxa, não foi escolha dele. Ele dirigiu cansado e sem cinto de segurança. Talvez se ele tivesse sem cinto de segurança, ele não teria perdido os movimentos das pernas. Então foi a escolha dele de ter andado sem cinto de segurança, né? Então é muito importante você pensar, tá? Que você tem que buscar coisas melhores para sua vida, que você tem que agradecer mais, que você tem que agir mais. Quando a gente produz pensamentos positivos, né? Nós passamos a ter hábitos melhores, comportamentos e, consequentemente, resultados. Então, pense de maneira positiva, seja uma pessoa positiva. Tinha uma senhora que era babá do meu filho e trabalhou comigo durante algum tempo também cuidando da minha casa. E eu estava em Blumenau sozinha, sem família, então ela passou a ser praticamente da minha família. E toda vez que eu passava por algum problema e reclamava e me lamentava, ela dizia assim para mim: Amanda, para, acredita, vai dar certo. Não mentalize coisas negativas, mentalize coisas positivas, que vai dar certo. Porque isso atrai coisas positivas, né? E minha mãe já falava muito disso, mas sabe aquela história que quando alguém da casa fala, a gente não dá valor, né? Mas quando alguém de fora fala, a gente acaba dando ouvido. E o fato é que eu comecei a aprender a agradecer mais e reclamar menos, né? Não me colocar de vítima nas situações. Fazer com que os meus pensamentos fluíssem de uma maneira melhor e tomasse atitudes. Se de repente eu vejo um problema, eu vejo, tá, o problema existe, mas eu preciso arranjar uma solução. Todo problema que surge faz com que você passe por um momento de dor, que você enfrente aquelas dificuldades, mas se torne uma pessoa melhor caso você tenha atitude. Ou você lamenta e aquilo se torna uma dor, ou um momento ruim, uma dor ruim, e aquilo vai gerar frustrações, ou você pega aquela dor, aquele problema e transforma ela numa oportunidade. Eu passei por vários problemas, como eu falei, né? Meu pai doente, falta de dinheiro, mas eu tomei atitude. Eu tomei atitude. E hoje, por mais que naquele período foram coisas ruins, coisas que não me alegravam, coisas que me deixaram tristes, tudo que eu passei me deram força de vontade de querer ser alguém melhor, de querer buscar algo melhor para minha vida. Hoje eu sou o que eu escolhi. Seja você também o que você escolhe, porque todo dia, exatamente todos os dias, você tem uma página em branco para ser escrita. E quando você chegar lá na frente e você for rever o teu livro de páginas escritas diariamente, o que você quer ver nele? Coisas bonitas, coisas boas, coisas alegres, coisas felizes ou somente amarguras? Faça com que os teus dias sejam belos, teus dias sejam felizes, mas entenda, tudo depende de você. Tem um pensador que ele fala o seguinte, que os espinhos que colhi são da árvore que eu plantei. Então, pensa nisso. Faça uma página bonita todos os dias. E aí sim, você vai ter um sucesso em tudo que você quiser, porque você consegue alcançar qualquer coisa. Basta você ter atitude, tá certo? Um grande beijo e até mais.